Meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, paz e bem para todos. Eu desejo que você esteja muito bem, que você sinta paz na sua alma. É o que as pessoas mais precisam nestes dias truculentos de pandemia, onde o pavor e o medo são espalhados pelas imprensas do monopólio em todo o nosso país, de forma que muita gente está sendo dominada pelo pavor, pelo medo. Mas eu desejo que o Espírito Santo de Deus anime o teu coração, te dê força, coragem, ânimo. A vida continua e Deus está sempre no comando de todas as coisas. Nada além das nossas forças Deus permite. No entanto, a sua promessa é que Ele cuida de cada um de nós. Que Deus cuide de você e da sua família. Agradecemos a Deus por mais uma oportunidade aqui neste canal, Evangelista Francisco Amâncio, para nós divulgarmos a sua gloriosa palavra, dando continuidade aos nossos comentários bíblicos. Vamos explicar mais um texto da palavra do nosso Deus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, onde nos diz o Evangelho poderoso de Cristo: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Antes de nós começarmos o nosso comentário, eu quero agradecer a você que está passando aqui no nosso canal, visitando o nosso canal, e solicitar que você se inscreva, onde aqui você vai aprender sobre a palavra do nosso Deus. Sempre que possível, estaremos publicando novos vídeos com pregações e comentários deste Evangelho glorioso, o Evangelho das Boas Novas de Cristo. Temos hoje mais de 700, quase 800 vídeos, são centenas de vídeos já publicados aí no nosso canal, um verdadeiro seminário bíblico com ensinamentos da palavra poderosa do nosso Deus. Então se inscreva no nosso canal e vamos juntos aprender da palavra do Senhor nosso Deus. Porque há um só Deus. O cristianismo, nesta direção, não é diferente do judaísmo. O judaísmo pregava o monoteísmo, a crença verdadeira
em um único Deus, Criador de todas as coisas. As demais nações do mundo, com suas muitas crenças politeístas, as pessoas acreditavam em todo tipo de santos e deuses. As demais nações do mundo antigo, como é nos dias de hoje, não é diferente. As pessoas sempre acreditavam em falsas divindades. Aquelas nações que estavam ao redor de Israel praticavam o politeísmo desenfreado. A crença, a confiança e a falsa esperança nos ídolos, nas imagens de esculturas. Hoje nem tanto, mas principalmente na antiguidade, antes da vinda de Cristo, as pessoas acreditavam em qualquer coisa. Nos animais, ainda hoje existem nações em que, através das religiões oficiais, acreditam nos animais como sendo divinos. Mas na antiguidade acreditava-se em tudo, como se houvesse poderes em objetos inanimados, como em pedras, em objetos como pedras vindas e caídas do universo, asteroides, e principalmente as crenças nas divindades fabricadas pelos homens. O grande combate da legislação de Moisés e das tradições e costumes religiosos dos hebreus sempre foi o combate sistemático ao politeísmo, a crença em falsas divindades, em imagens de esculturas, quando, na verdade, na realidade, nós sabemos que só existe um único Deus, o Criador de todas as coisas, aquele que está assentado no seu sublime e mais alto trono, lá nas maiores alturas, onde de lá ele criou todo o universo, incluindo a terra, a nossa casa, a nossa moradia temporária, enquanto vivermos nesta dimensão da vida. E tudo que existe no universo, nos planetas, cometas, os asteroides, tudo que existe no mar, na terra, no ar, tudo foi criado por Deus. Esse é o único Deus a quem o texto se refere como o centralizador do governo universal, do domínio em todos os lugares, por todos os ambientes. Este é o único Deus que nos criou. Esse é o Criador dos seres humanos. Quando você lê
o livro do Gênesis, primeiro capítulo e 2 também, você vai tomar conhecimento que quando Deus criou a terra e tudo o que nela há, os mares também, os animais, e de maneira especial os seres humanos, criaturas de Deus. É a este Deus único e verdadeiro a quem nós devemos adorar, reverenciar, prestar culto, dirigir o nosso pensamento, depositar as nossas orações, as nossas petições, depositar nas suas mãos o nosso destino, os nossos sonhos, os nossos objetivos. Porque há um só Deus. Esta é a mais pura verdade. Se alguém prega, ensina, qualquer religião, repito, qualquer religião que prega, ensina, doutrina sobre outros deuses ou santos, está mentindo para a população, para a sociedade, para as pessoas. Só existe um único Deus de verdade. Esse Deus que amou bondade e misericórdia, que criou o ser humano, a humanidade, e não abandona, está sempre disponível para abençoar aqueles que lhe buscam, todos aqueles que lhe adoram, que deposita nele a sua fé, a sua confiança e a sua esperança. É o Deus grande, soberano, que mantém o controle absoluto sobre todas as coisas. É chamado pelas Escrituras de o Altíssimo, porque ele está acima de tudo e de todos. E os seres humanos, os homens, estão aqui na terra, na parte mais baixa, distante, muito distante. Há uma separação do homem para com Deus. No Jardim do Éden, quem já leu a história sabe que Deus vinha conversar com o homem. Adão e Eva tinham comunhão direta com o Criador de todas as coisas. Mas, porém, todavia, o homem pecou, transgrediu o mandamento de Deus, desobedeceu a ordem divina. E por isso houve a quebra da comunhão, houve a separação, porque morte significa separação. E o que houve no Jardim do Éden foi a separação. O homem deu as costas para Deus, quebrando a hegemonia do poder divino sobre a sua vida. Deus não mudou em nada. O que houve foi mudança na trajetória dos seres humanos a partir do momento que o representante primeiro da raça humana, Adão, desobedeceu a ordem divina. E a ordem era
ou tinha como resultado a morte. E a morte, repito, quer dizer separação. E com esta separação, a partir de então, quando o homem passou a caminhar, o homem genericamente falando, a humanidade, passou a caminhar diferente, o oposto de Deus, cada vez mais, com o passar do tempo, foi se distanciando da sua origem, que é Deus, se distanciando do Deus Criador de todas as coisas. E essa distância se tornou infinita. Há, de fato, um abismo terrivelmente grande entre os seres humanos naturais, materialistas, e o Deus que é santo. Deus é puro, perfeito, santo, e não se chega diante dele pecadores, transgressores, rebeldes, desobedientes, iníquos, ímpios, incrédulos, ateus. Não tem como chegar a Deus. Houve a quebra da comunhão. E o homem, repito mais uma vez, foi, com o passar da história, se distanciando cada vez mais do Criador, da sua origem, do seu começo, que era na presença de Deus. A morte quebrou essa comunhão direta que havia ainda lá no Jardim do Éden entre o homem e o seu Criador. E nós que conhecemos a história da humanidade por meio do Velho Testamento, sabemos que houve um momento em que Deus busca aproximar-se de uma nação chamada Israel. E por meio daquela aliança estabelecida com os hebreus, Deus constitui alguém para ser o mediador, que foi justamente Moisés, humanamente falando, porque a aliança com Israel, falam as Sagradas Escrituras que haviam mediadores. Exemplo, Moisés e os anjos de Deus, ou o anjo do Senhor. Mas em se tratando de seres humanos, Deus preparou a Moisés, um homem que poderia ser rei no Egito, renunciou a isso para servir a Deus, passou 40 anos no deserto, se preparando, Deus o preparando para ser mediador daquela aliança. E quem conhece a história de Israel, dos hebreus, sabe que Deus constituiu a Moisés como um dos medianeiros, mediador entre Deus e o seu povo. Quando Deus queria falar com Israel, falava com Moisés, e Moisés era o medianeiro da mensagem divina para com o seu povo Israel. No entanto, também com o passar do tempo, o povo quebrou a aliança com o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E foi necessário Deus permitir, porque já haviam profecias a esse respeito, sobre os cativeiros que aconteceram na história de Israel, o cativeiro assírio e o babilônico. Mas nem mesmo a repreensão sobre a vida dos hebreus foi o suficiente para que o povo se consertasse
e voltasse àquela comunhão de quando entraram na terra prometida de Canaã, terra que manava leite e mel. E o que fazer? Mais uma vez, a quebra da comunhão estava estabelecida. O povo muito distante de Deus. Não havia mais quem de fato e na verdade, nem mesmo entre os hebreus, alguém que servisse a Deus como era o plano original para o qual o homem foi criado. Mas Deus, na sua bondade e misericórdia, nunca perde. Ele sempre tem uma nova ação. E a ação de Deus foi cumprir as suas promessas em enviar um mediador. Enviar o seu próprio Filho, Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque há um só Deus e um só mediador. O mediador é aquele que se interpõe entre duas partes. Neste caso, Cristo é um só mediador, o único mediador, está escrito aqui, olha, entre Deus e os homens. Por que Cristo é o mediador? Quando é que Cristo se interpõe como mediador? Em que Cristo é o mediador? Falamos da primeira aliança, a aliança mosaica. E Deus, através de Cristo, estabelecia essa nova aliança, a aliança da graça, como sendo uma nova e perfeita aliança de Deus para com Israel e para com a humanidade. O Deus soberano, na sua intervenção majoritária, soberana, envia o seu próprio Filho. Por isso que está escrito que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu unigênito Filho. Deu de presente como mediador, aquele que está entre Deus e os homens. Só há um único Deus verdadeiro e um só mediador entre Deus e os homens. Não tem dois, não tem 3, 4, 5 ou 6 ou 7 ou mais, não existe. É engano religioso quem ensinar ou pregar que existe medianeiras, mediadores fora de Cristo Jesus. Esta é a súmula da verdade em essência. Só há um único Deus verdadeiro e um só mediador entre Deus e o homem. Quem quiser ter comunhão com Deus, quem quiser ter acesso a Deus, somente através de Cristo Jesus. Ele disse que ninguém vem ao Pai senão por mim. Não adianta, é perca de tempo alguém solicitar, pedir, orar ou rezar para outrens, na tentativa de que qualquer outro ou outra interceda
diante de Deus. Quando se fala de Cristo como mediador, o único mediador entre Deus e os homens, ele é a ponte. E não tem outro caminho. Não existe atalhos. Só pode chegar diante do Deus único e verdadeiro através de Cristo como único mediador entre Deus e os homens. Mas para que ele se tornasse esse mediador, foi como homem, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Paulo, mesmo escritor, escrevendo em Filipenses capítulo 2, do versículo 6 ao 8, ele fala como que Cristo se tornou este único mediador, um só, único mediador entre Deus e os homens, que foi através do caminho da humilhação. O Filho de Deus, que sempre esteve com o Pai, assentado à destra da majestade celestial, mas veio aqui cumprir a missão. Moisés cumpriu a sua missão como mediador entre Deus e Israel. Cristo veio cumprir a sua missão, como nós, cada um de nós que nascemos no planeta Terra, cumprimos a nossa missão. E a missão de Cristo foi para resgatar, foi para, como mediador, fazer a expiação, que foi justamente o sacrifício de si mesmo, que já estava escrito no Velho Testamento, muitas profecias falando sobre o sofrimento e do sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que ele é o único mediador entre Deus e os homens, por causa da obra de redenção. Uma coisa muito importante neste ato de mediador de Cristo, único mediador entre Deus e os homens, foi a reconciliação. Porque volta a comunhão, aquela comunhão que havia antes, lá no Jardim do Éden, antes do homem pecar. Foi justamente o que Cristo veio estabelecer, essa reconciliação, esta comunhão. Por isso que é necessário, da parte humana, a regeneração, o retorno para as origens. Eu digo sempre que Deus, ele não criou o homem perfeito, porque se tivesse criado o homem perfeito, o homem não teria pecado. Mas ele criou o homem justo, um homem justo. Um homem que obedecia, ou foi criado para obedecer os mandamentos de Deus. Cristo, através da reconciliação, ele produz, mediante o Espírito Santo, essa regeneração, trazendo a condição do homem retornar aos braços de Deus, ter comunhão com Deus. Por isso que está escrito no Evangelho que agora, depois desta obra perfeita de Cristo, nós temos que como chegar com ousadia ao trono da graça. É a graça que realiza esta regeneração, essa comunhão do homem com Deus. Não são todos, porque quem continua na vida depravada, andando conforme o mundo lhe dirige, sendo influenciado
como foi Adão, sendo influenciado pelo diabo e os demônios aqui para praticar todo tipo de pecado, não tem comunhão, porque permanece na morte. Morte é separação. Mas todos aqueles que se arrependeram dos seus pecados, que foram transformados em novas criaturas, passaram pelo processo do novo nascimento, foram regenerados, têm como chegar diante de Deus através de Cristo Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. Esta é a verdade. Outra coisa qualquer é teoria humana, é apenas o engano religioso, que não desejamos para ninguém ser enganado, mas sim ser guiado por esta verdade. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo capítulo 2 e o versículo 5. Deus aplique esta palavra em seu coração. Quero agradecer a você que já é inscrito aqui no nosso canal. Dê o seu like, deixe o seu comentário, ative o sininho para receber novas notificações do nosso canal, sempre que publicarmos uma nova matéria, e publique ou compartilhe os nossos vídeos nas suas mídias sociais, no grupo do WhatsApp que você faz parte, e vamos juntos semear a palavra do nosso Deus. Agradeço a sua preciosa atenção e até o próximo comentário.